O vídeo de hoje é de fato um desabafo. E certa vez o grande Ariano Suassuna recebeu na sua casa uma senhora que disse a ele: Olha, Ariano, eu vim aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar de ouvir. E aí o grande e saudoso Ariano Suassuna falou: Então não diga. Bom, hoje você não vai ter a chá de açúcar, né? A colherzinha de chá que Ariano Suassuna deu para a moça. Então, se você não quiser escutar o que eu tenho a lhe dizer, né, saia do vídeo, porque hoje eu não preparei roteiro, não preparei nada, sou só eu olhando para a câmera e falando de um tema que eu não aguento mais escutar. Infelizmente eu sei que ele continuará sendo debatido, né? E debatido entre aspas, porque as partes que tanto falam dele não debatem, simplesmente bostejam, simplesmente falam e não dão bola às opiniões contrárias, e quando opiniões contrárias chegam são aversivas, né, ao debate, principalmente por ser um movimento guiado pela juventude e um dos motivos pelo qual os gregos colocavam, né, não só os gregos, mas os outros povos antigos colocavam a maioridade ali na casa dos 30 anos, é justamente porque a juventude não faz ideia do que está fazendo, embora, né, a juventude sempre tente se colocar na frente de debates dizendo que não, toda geração, toda nova geração é sempre desqualificada pela geração anterior, tal qual ela mesmo foi pela sua geração anterior. Só que as gerações anteriores desqualificam os jovens justamente por terem sido desqualificados, acharem que estavam certos e quando ficaram velhos perceberam o tamanho da cagada que faziam quando jovens, né? O próprio cérebro do jovem não está pronto ainda, então, enfim. Mas a minha discussão de hoje é o seguinte: toda ela começou, na verdade, não. A discussão já está na minha cabeça desde que eu sou adolescente, mas o motivo pelo qual eu não aguentei e estourou a tampa da cagada na minha paciência foi, de novo, aparecer nas notícias do dia para mim a senhora Marta, a grande jogadora de futebol feminino, reclamando da desigualdade entre os salários, coisa do tipo, entre jogadoras de futebol feminino e jogadores do futebol masculino. A igualdade é simplesmente um dos maiores motivos pela desigualdade social existir. Uma das coisas que mais fomenta a desigualdade é a busca desenfreada, incalculada e imatura atrás da igualdade. Veja, existe um problema estrutural em você buscar igualdade em um fenômeno que jamais foi igual, né? Então, de forma natural, nós somos desiguais. Para quem acompanha o meu Instagram, sabe que eu até mesmo publiquei há pouquíssimo tempo, né, a diferença no cérebro masculino e feminino. Estruturalmente são iguais, mas na forma, no âmbito funcional, na forma como trabalha, são diferentes. O que gera desigualdade biológica, neurobiológica, o que vai se refletir no nosso comportamento, que vai se refletir inclusive nas nossas preferências e nas nossas facilidades para temas e funções. Mulheres têm melhores funções para determinadas coisas e homens têm melhores definições e facilidades para outras funções. E Marta, grande Marta, eu vou fazer uma pesquisa agora. Não vale como uma pesquisa científica, porque não está sendo baseada no crivo de nenhum comitê, nem nada do gênero. Não estou a fim de escrever nenhum artigo sobre, só quero realmente fazer uma pesquisa simples, direta, bem empírica. Escreva nos comentários quantos jogos você acha que você já assistiu de futebol masculino na sua vida e quantos jogos de futebol feminino você já assistiu na sua vida. Seja você feminista
seja você contra o feminismo, seja você de direita, seja você um progressista. Quantos jogos do futebol masculino, seja da seleção, seja do seu time do coração, né? Aquele time de futebol da sua cidade, né? Que seja ele lá da série D, da série sei lá qual, ou da série A, seja um time de futebol europeu, quem vai, né? Quem sabe? E quantos jogos do futebol feminino você já assistiu? A jogadora de futebol melhor paga da história do futebol é uma norueguesa que ganhava 452 mil dólares por ano. Por ano. Isso quer dizer, né, que, vamos fazer a conta aqui, ó, 452 dividido por 12, ela ganhava 37.600 dólares por mês para jogar futebol. Bom, considerando um salário de 27 milhões de dólares do Messi, né? Dá para entender que tem uma disparidade bem legal, né? Bem legal. E existe um motivo. Sabe, jovens, sabe, pessoas que lutam tanto pela igualdade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje em dia, nós temos tido grandes participações, né, cada vez mais presentes, das ditas minorias e de toda a importância que nós temos que dar a elas e tudo mais. Tudo isso, na verdade, é impulsionado hoje em dia por uma batalha ideológica constante que nós temos através do movimento político que nós seres humanos temos, afinal, nós somos seres políticos e política é a arte do bem comum. E o mais engraçado é que, na maior parte das vezes, eu até consigo sentir a veracidade da fé que os líderes desses movimentos sociopolíticos, coletivistas, realmente têm. De realmente acreditarem que alguém, que alguma empresa que tem feito propaganda com eles, que algum político realmente se importa com você. Chega a ser comovente. A você, que é da maioria. A você que é da maioria, da grande massa. A você que é da minoria. A você que é de algum movimento social político. Seja você do movimento negro, seja você do movimento LGBTQIA+, seja você do movimento contra a caça de onças pintadas, seja você contra qualquer coisa. Deixa eu te contar um segredo da vida. Ninguém se importa com você. Talvez nem a sua família. Na verdade, a maior pessoa que vai mais se preocupar com você ou com o que você acha é você. Na real, nem as pessoas do seu próprio movimento se importam lá muito com você. Isso faz parte da natureza humana. Na verdade, parte da natureza animal. Deixa eu contar um outro segredo. É muito comum que nós acabemos por confundir todo um movimento que as empresas têm com algum movimento, com alguma coisa, com um movimento de que está se importando com aquilo. Exemplo, quando as empresas fazem muita propaganda sobre o público LGBTQIA+, é o que a gente chama de eles estarem conquistando pink money, o dinheiro rosa. Eles querem dinheiro. Tá? Mas sabe o porquê nós tanto temos que escutar sobre igualdade, sobre luta de classes ultimamente, toda essa palhaçada? Porque teve um arrombado lá em 1800 e bolinha, chamado Karl Marx e Engels, que criaram a bosta de uma teoria. E esse filósofo economista que viveu sustentado pela mulher a vida inteira, teve filho que morreu, filho que se matou e os caralho.
e que fez uma teoria responsável por mais mortes do que as mortes causadas pela Primeira e Segunda Guerra Mundial juntas, tipo, 10 vezes, a teoria desse cara, que por algum motivo recebe palmas, né, de grande parte da classe acadêmica, mas na verdade nós sabemos o porquê, né? Até porque nós temos aí, eu não lembro agora se foi Trotsky, acredito que foi Trotsky que disse, né, que o alvo para a revolução está nas escolas, nas universidades, né? Você atacar com o comunismo filosófico, o comunismo institucional ali, no campo universitário. Porque, de certa forma, é muito interessante você levar uma ideologia para dentro da universidade, o restante da população meio que esquece de você, acha que você já morreu, mas você está ali, se fortalecendo com os intelectuaizinhos, né? Como diria o professor Dr. Luiz Felipe Pondé, os inteligentinhos. Então, Karl Marx, ele criando toda a sua teoria do comunismo, ele escreveu algumas obras. O Capital, né? Propondo então sua teoria econômica e tudo mais. Lá ele fala sobre certas teorias que são completamente idiotas, mas muita gente levou a sério. Karl Marx também e Engels, novamente, escreveram Manifesto Comunista. Eu tive que ler essa merda por causa do curso de Direito. E é muito engraçado, porque a última frase do manifesto é aquela parte, né, do proletários de todos os países ou de todas as nações, eu não lembro qual tradução tá certa. Enfim, proletários de todos os cantos do mundo, univos. E toda vez que eu vejo jovem falando de igualdade, eu tenho vontade de ir lá e rabiscar e botar assim, ó, neurônios de todos os jovens, univos. Por uma simples razão. Marta, na busca pela igualdade, vocês esquecem da coisa mais simples. Nós não somos iguais. E você nunca vai receber igual num mundo baseado em lógica. Se nós vivêssemos numa sociedade baseada na burrice coletiva, muito provavelmente as mulheres do futebol feminino iam ganhar bem pra caralho. Por uma simples razão. Vamos falar aqui verdades difíceis das pessoas aceitarem para que a gente consiga fazer o nosso debate sobre igualdade da forma correta. Ninguém gosta de futebol feminino. Nem as mulheres. Porque é ruim. Muito ruim. E na verdade a gente tem embasamento científico para falar disso. Vamos falar disso? Olha só. Eu trouxe aqui um artigo que é muito interessante. Eu já trouxe esse artigo no meu Instagram uma vez. Ele é bem legal. Basicamente, ele mostra a diferença entre mulheres e homens nos esportes. O mais legal de tudo, ele mostra a diferença da melhor mulher do mundo de alguma coisa em comparação com atletas, homens e meninos desse mesmo esporte. Olha só que engraçado. Basicamente, tá? Esse artigo da Universidade de Duke Law, beleza? Uma universidade jurídica da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele então basicamente comparou o desempenho atlético, tá, das melhores mulheres da elite do mundo com homens e meninos, tá bom? Olha só pra você ter uma noção, tá bom? Tem uma diferença média no desempenho de 10 a 12% entre os homens e mulheres de elite. Ou seja, entre as mulheres da elite do esporte e os homens da elite, os homens têm um desempenho melhor, entre 10 e 12% melhor que as mulheres da elite. Né? Só que não precisa nem comparar os homens da elite com as mulheres da elite. A melhor corredora do mundo, tá? Ou seja, o recorde feminino na corrida de 100 metros, beleza? Que foi uma campeã olímpica, a tal Tori Bowie, beleza? Essa moça que tá aparecendo na tela para vocês. Ela tem um recorde, né? Enfim, de 10 segundos e 78 milésimos, é isso? Então,
Esse recorde dela, só em 2017, beleza? Foi quebrado 15 mil vezes por homens e meninos aí, adolescentes, tá bom? 15 mil vezes. O melhor resultado da história das mulheres nessa modalidade foi quebrada em um ano por homens e adolescentes. Mas esse artigo ele vai muito além. Eu acho ele maravilhoso, porque ó, a melhor mulher do mundo contra menores de 18 anos. Olha só. Em 100 metros, o melhor resultado, né? Isso aqui é uma outra tabela, o melhor resultado, 10 segundos e 71. Resultado do melhor menino, tá? 10 e 15. E mais de 124 meninos quebraram esse recorde. Nos 200 metros, o melhor resultado feminino do mundo, 21 e 77. Um menino, 20 e 51. 182 meninos. Nos 400 metros, a melhor mulher do mundo, 49 e 46 milésimos. Resultado dos melhores meninos, 45 com 38. Nos 800 metros, a melhor mulher do mundo, 1 minuto e 55 com 16 milésimos. Garotos menores de 18 anos, 1 minuto e 46. Mais de 200 meninos bateram o recorde da melhor mulher do mundo. Um ano, tá? Lembrando, o melhor recorde da história das mulheres no mundo foi batido 15 mil vezes por adolescentes em um ano. Continuando, vamos pular de esporte. Salto com vara, né? A melhor mulher do mundo pulou 4 metros e 91 nesse ano, né? Então, garotos com menos de 18 anos pularam 5 metros e 31. Salto em distância, melhor mulher do mundo, 7 metros e 13 centímetros. Garotos de menos de 18 anos, 7 metros e 88. Bom, vamos pular de tabela? Calma aí. Tabela 2, vamos para a próxima tabela, né? Aqui, ó. A melhor mulher do mundo contra homens, né? Já são maiores de 18 anos, com um desempenho superior. Ou seja, homens que são atletas, né, bons. Né? A melhor corrida, de novo, 10,71. Lembra? Perfeito. Desempenho do homem, 9,69. 2.474 homens num ano bateram o melhor recorde das mulheres. Vamos para outro esporte, né? Vamos lá para o fundo lá. O salto triplo. Né? Mulheres, 14 metros com 96 centímetros. Homens, 18 metros com 11. 969 homens bateram em um ano o melhor recorde das mulheres. A melhor mulher do mundo em salto à distância, 7 metros e 13. Homens, 8 metros e 65. 1.652 homens fizeram isso em um ano. Se eu bem me lembro desse artigo, esses são os resultados de homens só nos Estados Unidos. Mas eu posso estar enganado. Mas se eu bem me engano, esse é o resultado de atletas só nos Estados Unidos. Tá? Em competições e tal nos Estados Unidos. Quando a gente fala em igualdade, a gente tem que lembrar que biologicamente, e ainda mais esse canal aqui especificamente sobre psicologia, não faz o menor sentido. Porque a partir do momento que você busca igualdade, você fere automaticamente as necessidades das próprias minorias. Olha que engraçado. Vamos supor que a minoria das mulheres trans negras de Realengo, elas têm uma necessidade muito específica. Logo, elas vão lutar por uma realidade, por um projeto público para suprir essa necessidade. Elas não têm as mesmas necessidades que eu, não têm as mesmas necessidades que as mulheres lésbicas ou que os homens gays de Realengo. São necessidades completamente diferentes. Eles não precisam de igualdade. Eles precisam de projetos públicos específicos. Só que, aí você pensa, não, mas eles têm que ter uma cartilha de direitos específicos. Nós todos temos que ter direitos iguais e deveres iguais. Deveres iguais, lembre-se também. Sim, nós temos. Só não precisamos de tantos. Nós já temos o suficiente de direitos e deveres iguais. Vou dar um exemplo.
Se eu pego a Constituição brasileira, ela tem tudo isso daqui. É coisa pra caralho. Pra Constituição do país inteiro. Nós vivemos sob o sistema jurídico chamado de Civil Law, em que basicamente se baseia pela codificação das leis. Por isso nós temos essa aqui é só a Constituição. Se eu pegar os meus vademecums, vocês vão ver a porrada de lei, porrada de código que tem. Se a gente vai para um país como, por exemplo, os Estados Unidos, que fica num sistema jurídico chamado de Common Law, é um sistema jurídico onde não se baseia primeiramente na codificação de leis, mas sim nas decisões dos tribunais. Né? Ou seja, a gente pode resumir dizendo que o Common Law se baseia muito mais no bom senso. Tá? Quando eu fico entupindo o sistema, o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo de uma nação, porque minorias que agora fazem uma balbúrdia do tamanho das maiorias, porque elas estão procurando os projetos de leis extremamente específicos, você tem uma justificativa clara. Determinada minoria precisa de determinado direito. Ninguém vai discordar disso. Só que nós temos um problema no nosso país. Na verdade, não é no nosso país. Isso aqui tá tomando conta do Ocidente. As pessoas estão buscando muitos direitos na base da repressão de direitos de outros. E aí você causa um movimento social em base da raiva. E se tem uma coisa que nós percebemos através do carinha que eu estava falando agora há pouco, chamado Karl Marx e Engels, é que é o seguinte: as ideias deles não deram certos no âmbito econômico, né? Não se provaram ser melhor do que o capitalismo, e aí tiveram uma derrocada, né? Após ali a derrocada da União Soviética, nasce então um progressismo baseado não mais num âmbito econômico, não mais em querer fazer revolução armada e mostrar que o comunismo seria uma excelente forma de se guiar essa maravilhosa coisa chamada espécie humana, mas partiram para o âmbito cultural, né? E aí nasce uma teoria chamada interseccionalidade, que é tão discutida hoje. Aliás, eu vou botar na tela para vocês uma coisa que eu vi recentemente, da Ben Jerry, aquela marca de sorvete. Olha isso, a Ben Jerry falando sobre interseccionalidade, falando da importância da interseccionalidade, tá bom? Ou seja, uma marca de sorvete batalhando aí nas causas sociais, né? Que coisa interessante, você pensa, puta merda, o que é a Ben Jerry's? Aqui ó, LGBT+, e a interseccionalidade, democracia para pessoas plurais. Jesus amado, que coisa interessante. E aí você pensa, nossa, deve ter de fato uma luta muito interessante. Você já vê que foi algum estagiário com média aí de 18 a 23 anos que escreveu essa bosta, porque no primeiro parágrafo você tem uma coisa assim, ó, afinal a gente apoia uma sociedade com mais justiça social e climática, respeitando e incluindo a todos, né? Utilizando essa regra de português criada por adolescentes para respeitar uma regra burra que diz, enfim, eu não vou discutir sobre gênero neutro, pronome neutro, né? Porque já não faz sentido nem na língua portuguesa, não faz sentido a gente discutir aqui também. Mas olha só, lá embaixo eles explicam exatamente o que eu estou explicando, só que eles esquecem que exatamente essa explicação prova porque essa porra dessa teoria não faz nenhum sentido. Olha só, afinal, as necessidades de um homem gay, branco, cis de classe média são bem diferentes das de uma mulher trans negra da periferia, não é mesmo? É claro, Ben Jerry's, afinal, como eu mostro nesse print aqui, tenha certeza que uma mulher trans negra da periferia, ela não vai pagar 40 conto num potinho de sorvete, tá bom? Isso vocês podem ter certeza que eles não vão pagar R$ 47,90 num pote de sorvete de 400 ml. Isso vocês podem ter absoluta certeza. Talvez o homem branco, gay, cis de classe média, talvez ele compre. Agora, a mulher trans negra da periferia, eu acho que ela vai ter outras contas para se preocupar. Inclusive, acho que ela não vai nem ler esse artigo de vocês, né? Porque não é como se vocês fossem o tipo de produto que atinge a periferia em sua grande parte. Mas vamos lá. Interseccionalidade vem justamente disso, de fatores que se cruzam, intersecção. Né? Quando você for tirar a sua carteira de motorista, você vai ver as ruas em intersecção.
Na teoria progressista da interseccionalidade, né, de uma busca de uma ideologia progressista baseada na cultura, é basicamente o mapeamento da relação de dominância com o oprimido. E é aí que se baseiam aquela bobagem que as pessoas falam sobre lugar de fala, sacou? Você não pode opinar sobre tal coisa porque você não é mulher, ou porque você não é homem gay, ou porque você não é, sei lá, alguma coisa. Bom, existe uma coisa dentro da ciência que nós chamamos de viés de preferência. Já parou para pensar o porquê que nós não podemos, por exemplo, deixar que uma pesquisa sobre os benefícios da dieta vegana sejam feitas especificamente só por cientistas veganos? Ou porque eu não poderia me valer sobre um artigo que diz sobre os benefícios da acupuntura quântica na mão de um grupo de pesquisa só feito de fãs de acupuntura? Porque, obviamente, os resultados dessa pesquisa seriam deturpados. Assim como Crews e seus colaboradores mostram que os resultados da psicanálise foram deturpados, se não inventados, por Freud. Né? Então, quando nós temos um viés de preferência, nós temos que entender isso. As coisas no mundo precisam ser debatidas, pesquisadas, estudadas e faladas, propagadas por pessoas de diferentes pontos de vista para que você tenha o mais próximo do que a ciência busca, que é a proximidade do fenômeno real. Quando eu me deixo basear... chega até a me engasgar aqui. Na interseccionalidade, quando eu deixo que uma pessoa olhe para mim e fale assim, você não pode falar sobre isso daqui porque você é branco e homem. Eu sei que eu tô falando com uma pessoa ligeiramente desfalcada das suas faculdades cognitivas. Né? Mas que porra. Não, que porra não, né? Vocês entenderam. Não vai pegar bem essa. Então, quando eu tô falando de igualdade, eu tô falando literalmente da busca pelo impossível. Porque o dia que nós formos todos iguais, acabou a espécie. No dia em que eu tornarmos todos nós iguais, acaba a beleza da subjetividade. No dia em que nós formos iguais, a gente não vai conseguir mais se reproduzir. Acabou a espécie, acabou, não tem. No dia que nós formos iguais, acabou o tesão pela vida. Acabou o ânimo, acabou o brio por buscar mais na nossa vida. Gente, futebol feminino é tão ruim, mas é tão ruim, que a Marta, que reclama que não ganha semelhante aos jogadores de futebol feminino, tampa a porra da imagem do único patrocinador importante que eles têm. É óbvio que você não vai receber dinheiro, caralho. Se tem uma coisa que você não poderia fazer, é protestar com o seu patrocinador, descumprindo a única coisa que faz o patrocinador pagar um time, que é aparecer. E outra coisa, eu já comecei lá no começo do vídeo, né, pra vocês dizerem que quantos de vocês assistem futebol feminino. Gente, o melhor time de futebol feminino do mundo, que é a seleção de futebol feminino dos Estados Unidos, perdeu pro Sub-15 do Futebol Clube de Dallas. Quem é o... Mano, nem quem mora em Dallas sabe que time é esse, velho. O Sub-15 deles ganhou da seleção feminina, que é o melhor time de futebol do mundo. A seleção brasileira de futebol feminino perdeu de 6-0 pro Sub-16 do Grêmio. Para elas estavam agora que elas foram para Tóquio, né, para a Olimpíada. Então, antes de embarcar para as Olimpíadas, eles perderam elas, no caso, perderam de 6-0 para adolescentes. Em 2000 na Olimpíada lá da França, a seleção feminina de futebol perdeu pro Sub-15 de Bangu. Bangu! Nem quem mora em Bangu assiste os jogos da Sub-15 de Bangu. Nem eles devem gostar do próprio jogo.
Dá pra entender? Então, você não vai receber igual. Porque primeiro você não consegue captar igual. Meu irmão, mais pessoas assistiram o videozinho de 30 segundos do Messi chegando no PSG essa semana, né, em Paris, do que pessoas vão pro estádio, ou melhor, do que pessoas assistem os jogos durante a temporada de futebol feminino. Marta, as pessoas só te assistem 2 vezes por ano. Nas Olimpíadas. Não é nem 2 vezes por ano, né? As pessoas só assistem o futebol feminino 2 vezes a cada 4 anos. Nas Olimpíadas e na Copa. E nem assiste tudo. Ai, porque a seleção brasileira de futebol feminino tá representando muito mais que a masculina. É claro, é mais fácil. Pode tentar me cancelar à vontade. Eu mostrei aqui cientificamente. O jogo feminino não é o mesmo jogo que o masculino. Não é. Ponto. O jogador do futebol masculino, o cara tem que lidar com um maluco que dá um salto de mais de 2 metros de altura pra cabecear uma bola pra dentro do gol. As goleiras do futebol feminino não conseguem mal encostar no travessão. Por isso que quer ganhar um jogo de um time de futebol feminino, chuta alto. Acabou. Você ganhou, parabéns. Eu fui atleta de vôlei a minha adolescência e minha juventude inteira. Fui do vôlei do ensino fundamental até o vôlei universitário. Cheguei até a jogar contra gente que era atleta da Superliga. Cara, quando eu era adolescente, nós treinávamos todo final de semana com um time de vôlei feminino amador, né, do nível universitário. Mulheres adultas, tá? Com treinadores, caralho. Nós jogávamos, eu tava no primeiro ou no segundo ano do ensino médio. Em mais de um ano, a gente nunca perdeu uma partida. A rede para elas é menor, regras diferem, não adianta. Cara, vocês mulheres que tanto falam do futebol feminino, quantas de vocês realmente assistem futebol? A juventude hoje está tendo uma ideologia massiva baseada na busca pela igualdade e baseada de que ninguém pode ferir ela. Deixa eu contar um segredo, eu já trouxe artigo científico a roda aqui no canal, eu já mostrei artigo científico aqui no canal falando estresse no desenvolvimento da criança, de forma moderada, pequenos traumas, tornam a pessoa mais resiliente. O mundo não liga para você. O mundo não é feito para você ser uma pessoa feliz, intocável, imaculada. E o quanto mais você tentar se convencer de que as pessoas se importam com você, mais você dificulta de você ter uma vida boa. Pra vocês terem uma noção, a Capricho, essa revista de merda, postou um artigo em 2020, no ano passado, chamado 15 profissões machistas ainda dominadas por... Profissões machistas. Profissões machistas. Vamos ver quais são as profissões machistas? Eu deixei aí grifado. Engenharia. Leiam comigo. Na área de exatas em geral, as mulheres são minoria, e isso não é novidade para ninguém. Embora cada vez mais alunos se matriculem nos cursos de engenharia civil, apenas 26,9% estão no mercado de trabalho, de acordo com os dados do Conselho de Educação Superior. Além disso, o preconceito também existe em todas as outras engenharias. Quem foi o animal que olhou o dado de 26% apenas é mulher? Com toda certeza isso é fruto de preconceito. Bom, eu não vou pesquisar as outras engenharias, então eu só vou dizer que as outras engenharias têm preconceito também. Mano,
Esse é o famoso dado tirado do CPTK, Centro de Pesquisa Tirei do Cu. Cara, vocês já pararam pra pensar que existem profissões em que homens e mulheres ganham diferentes, porque mulheres trazem mais dinheiro em certas profissões do que homens trazem mais dinheiro que mulheres em outras profissões, e homens e mulheres têm preferências biologicamente diferentes. Tem, cara, faz tempo que eu não vejo essa entrevista, eu também não tô com vontade de pesquisar, mas tem um vídeo muito bom, velho, de uma aluna feminista na universidade falando que era um absurdo, porque não tem quase nenhuma garota aqui nos cursos de exatas e não sei o que lá. E aí a repórter fala, ah, interessante, você cursa qual curso de exatas aqui na faculdade? Aí ela, ah, não, eu não faço exatas não, eu faço... Não lembro se ela fazia história, sociologia, não lembro. Ela, ah, por que ela? Ah, porque eu não gosto de exatas. É sua anta! Então, sabe o que mais? Eu vou falar outra coisa também. Vou falar outra coisa também. Uma coisa que me irrita muito também. Movimentos sociais coletivistas não representam o todo. O que é isso? O movimento LGBTQIA+, não representa todos os gays, todas as lésbicas, todas as bissexuais, todos os travestis, todos os homens e mulheres trans. Representam aqueles que fazem parte e concordam com a cartilha deste movimento social coletivista. Tanto é que quando alguém discorda, sofre o famoso ódio do bem. A Dicas Anti-Coach, por exemplo, as ADMs da página são feministas, né? Aí teve um dia lá que uma moça disse que não concorda com o feminismo. As mulheres da Dicas Anti-Coach postaram o stories dessa moça, xingaram a moça a tacos pau e fizeram basicamente um multirãozão de ficar xingando a moça. As fãs da página debulhando a moça, que simplesmente não concorda com essa ideia. Pronto. E sabe o que é mais engraçado? É... Eu tô cansado, velho, de discutir sobre temas das ciências humanas, com pessoas que teoricamente, dentro da teoria da interseccionalidade, teriam o famoso lugar de fala, mas que não fazem ideia do que é que defendem. Não fazem a menor ideia. Cara, veja, você não precisa ser um gênio para saber que o mundo não foi feito para você, que o mundo nunca vai ser um lugar legal. O sofrimento é inerente à existência, porque a desigualdade é necessária. Essa frase é muito pesada e ela diz respeito sobre valer ou não a pena estarmos vivos. Mas a desigualdade é literalmente a única coisa que mantém o tesão humano. E posso falar mais? Essa discussão de merda toda que a gente tá tendo que ter agora é baseada, e aí eu vou fechar agora o looping aninhado, é baseada em todo aquele progressismo cultural. Porque Karl Marx falava estritamente sobre o acirramento da luta de classes. Eu trouxe aqui um artigo para vocês que é sim de um escritor progressista, que eu não tô lembrando agora o nome do artigo. Aqui, ó. Dossiê Crise do Capital e Alternativas de Esquerda. Crise capitalista e acirramento da luta de classes. Uma leitura nos 200 anos de Marx, de Marcelo Badaró Matos. Marcelo Badaró Matos já era doutor, ele é um historiador, ele já era doutor antes de eu nascer. Sacou? Mas é muito interessante porque a luta de classes, veja só, os trabalhadores do mundo de hoje, Marx, cara, há 50 anos atrás, tá bom? Basicamente, a espécie humana era do tamanho era menor que a metade do que nós somos hoje.
Em 2017 nós já tínhamos 7,6 bilhões de seres humanos. Em 50 anos nós não tínhamos nem metade disso. E olha só que interessante aqui na leitura do artigo dele, uma citaçãozinha de Marx. Porque Marx associava a crise e a revolução afirmando o seguinte, abre aspas, uma nova revolução só é possível na sequência de uma nova crise. Quando a gente vê isso, nós vemos e entendemos o porquê do tamanho da luta desses grupos sociocoletivistas progressistas. Eles buscam a sua máxima. Eles buscam uma próxima revolução. E para isso, eles precisam de uma crise. Né? Nós estamos falando de um autor que falava para não dar sequer esmola para os mendigos para que você pudesse, então, aumentar a raiva daquele pela classe dominante, portanto, acirrar mais a luta de classes. Né? E quando eu vejo uma atleta como a Marta achando que está sendo o máximo, né? Lutando contra a Nike, sendo que a Nike foi a primeira empresa a dar bola, por exemplo, para as muçulmanas, as atletas muçulmanas que têm que treinar de hijab, eu não sei a pronúncia, né? A parada lá. A Nike foi a primeira a se importar com essas mulheres. E aí? E aí, Marta? Que feio, atacando a única empresa que se deu o trabalho de lá acolher as mulheres muçulmanas, hein? Que coisa, hein, Marta? Mas, é, para finalizar o tema, então, é muito comum que as pessoas hoje em dia, primariamente, falem da desigualdade, né, entre homens e mulheres. Posso mostrar para vocês como a luta pela igualdade é baseada aqui e não aqui? Em um ano, o nosso país produziu, tá? Ô cacete. Em um ano, o nosso país, ele basicamente protocolou, beleza? 385 projetos de lei, tá? Em 2020, 385 projetos de leis especificamente para mulheres. Em 2019, 555. Em 2021, a gente já tem 190, né? Ou seja, são leis especificamente para as mulheres. Nesse mesmo período de tempo, 3 anos, só 4 leis foram feitas pensando no público masculino, na população masculina. E aí você pensa, mas é que você já tem direitos demais. Aí eu falo, não. Na verdade, não. Na realidade, assim, né? Se a gente for pensar com a cabeça, os homens constituem 80% dos moradores de rua de todo o país. Os empregos mais perigosos são desempenhados por homens. Nós temos 10 vezes mais chances de morrer no trabalho que as mulheres. As mortes violentas atingem 11 vezes mais os homens jovens do que as mulheres em idade jovem ou adulta. Acidente de trabalho vitimizam 2 vezes mais os homens. 76% dos suicídios no país são de homens. Nós também somos minoria nos cursos de graduação, né? Ou seja, no ensino superior. Vocês, mulheres, são a maioria. Vocês têm mais acesso à educação do que nós, homens. E também cursos de qualificação profissional. Homens têm o dobro de chances de se tornarem alcoólatras ou usuários de droga no nosso país. Os meninos, né, correspondem a 60% da mão de obra infantil, ou seja, os nossos filhos têm mais chances de serem vítimas do trabalho infantil do que as filhas. Os homens são os menos beneficiados com o auxílio emergencial no país. Os homens não têm prioridade em situação de emergência. Aliás, um exemplo muito prático. Imagina que você está no navio, o navio está afundando. É lei. As mulheres saem primeiro. Ao decorrer de toda a história, a mulher
sempre foi prioridade, sempre foi protegida, por uma simples razão. Embora vocês não gostem de admitir isso, embora as pessoas não gostem de pensar no óbvio, é uma questão biológica. Um homem consegue reproduzir muita gente, mas uma mulher, o ventre da mulher é muito importante para a sociedade. A mulher é muito importante para a sociedade, justamente pelas especificações biológicas que ela tem. Mas vamos continuar. Aqui, ó, em chacinas ou bombardeios, né, que são exemplos de situações de emergência, tá bom? Os homens praticam alistamento obrigatório. Isso é uma merda. E, bom, os homens constituem 95% da população carcerária. E tem mais coisas aí na lista, mas vamos parar por aqui. Outra coisa, existe uma autora chamada Nora Vincent e ela tem todo lugar de fala para falar. Porque dentro da teoria da interseccionalidade, bom, ela é mulher, lésbica, ativista feminista e profissional independente. Ela é oprimida pelas grandes mídias, porque ela é uma jornalista independente. Ela é mulher, então ela é oprimida por nós homens. Ela é lésbica, então ela é oprimida por nós heterossexuais. Ela... O que mais que ela tem aí pra ser... O que eu falei? Ah, e ela é feminista, né? Então, ela basicamente, por se parecer bastante com um homem, falo mesmo, até porque se você ler o livro dela e ver a foto dela, você vai perceber que sim. Ela se passou por homem, ela se literalmente fantasiou de homem e se infiltrou em espaços masculinos por mais de um ano. E ela escreveu um livro chamado Feito Homem, uma viagem ao universo masculino, ou alguma coisa assim. As descobertas dessa mulher foram sem precedentes. Ela, partindo do pressuposto de tudo que se aprende no movimento feminista, e aliás, é uma leitura extremamente enviesada pelo ideal do movimento sociocoletivista feminista, é uma leitura feminista, e ela basicamente mostra, olha, a realidade dos homens é muito pior que a nossa. Na realidade, em pouco tempo que ela se passou por homem e teve que conviver com mulheres, com elas achando que ela era homem, ela chegou a ser muito machista, porque ela percebeu o quanto as mulheres infernizam a vida dos homens e o quanto a sociedade diminui e julga o homem. É um livro curto, é um livro muito bom, eu já fiz essa leitura, é maravilhosa. Leiam, Feito Homem. Vocês vão mudar bastante a cabeça de vocês sobre a ideia de igualdade que vocês têm, né? Porque vocês estão buscando igualdade lutando contra as pessoas erradas. Só que existe uma outra mulher também, chamada Samantha Brick. É uma inglesa, se não me engano. Ela abriu a sua própria produtora. Cara, ela abriu uma produtora só para mulheres. Por quê? Porque ela também foi afetada por todo esse discurso de que os homens inferiorizam as mulheres no mercado profissional, de que homens ganham mais, de essas merda tudo. E ela abriu uma produtora só para mulheres. Ela contratou as mulheres mais competentes que tinham. Então, faliu. Enfim. Bom, eu, de fato, não tenho muito mais pra falar, não. Eu simplesmente, sabe, fiquei, cara, não aguentava mais ter que escutar certas coisas. Então, gente, o vídeo de hoje se resume em: futebol feminino é ruim sim. Vocês ganham salários não desiguais. Vocês ganham salários de acordo com aquilo que vocês rendem. Isso no mundo se chama mercado. Beleza? Então, antes que você fale que o futebol feminino é ruim por falta de investimento, me desculpa, mas eu tenho quase certeza que o sub-Grêmio, que o sub-16 do Grêmio, que o sub-15 do Dallas e o sub-15 do Bangu não tem lá tanto investimento assim quanto a seleção. Tá?
E também, gente, pelo amor de Deus, tá? Você nunca vai investir em alguma coisa que não te dá dinheiro nenhum. Porque não faz sentido. Então, como eu disse, isso aqui não tem roteiro nem nada do gênero. Eu só peguei coisas que eu lembrava e tal, e vamos bater um papo. Porque, bom, igualdade é burrice. Eu não tenho os mesmos problemas que você tem. Portanto, a gente não precisa que o nosso Estado gaste. Eu não preciso de um grupo social que vai ficar projetando lei idiota, né? E vai impedir que nós lutemos por coisas justas primeiro. Um exemplo prático. Eu acho super importante sim que você, mulher, trans, tenha um banheiro só pra você. Nossa, super demais. Puta projetão, hein? Mas não acha que antes da gente se preocupar com banheiro trans, ou falar todes e elix, nós deveríamos lidar com os problemas de um país que tem fome, miséria, a maior parte da população brasileira não tem acesso a condições sanitárias, que ainda existe uma grande parte da população que não sabe ler e escrever. Eu realmente acho que o meu Estado deveria estar mais preocupado com isso. Porque é simples, se nós buscamos leis iguais, a gente está fudido. Porque talvez uma questão de segurança pública no seu bairro funcionaria aumentando o patrulhamento de guarnições da polícia militar. Já no meu bairro talvez não. Mas e aí? Se a gente faz tudo igual, a gente bota mais viatura aqui e aí tô despendendo o tempo dos caras que eles poderiam estar fazendo coisas mais úteis em outros lugares. Por isso que isso aqui, ó, não faz o menor sentido. Essa porrada de lei para um país do tamanho de um continente é idiota. Nós temos Brasis, nós não temos um Brasil. Nós não temos um Brasil. Nós temos Brasis. Então, igualdade é burrice. A necessidade subjetiva das pequenas partes que deveria ser dada conta. Claro, esse é só a abertura de um debate que eu tô com preguiça de fazer, porque de fato essa discussão é muito mais séria do que a forma como eu tô tratando aqui. Mas é isso. Leiam Feito Homem, saibam que futebol feminino é ruim, porque mulheres jogam com competidoras não tão boas quanto os homens têm que lidar. E é isso. Futebol feminino é ruim. O mercado não vai gastar dinheiro com nada que não traga dinheiro. E é assim que a vida funciona. Beijo no coração de vocês. Peço desculpas por estar gastando tempo de vocês com um vídeo que não de análise psicológica, mas eu realmente não aguentava mais escutar essas merdas. Então eu precisava desabafar. Esse vídeo é um desabafo. Não quero mudar a opinião de ninguém. Não quero debater. Eu não tô debatendo, eu só tô explicando por que eu tô certo. Beleza? Então é isso. Beijo no coração. Tchau, tchau.